Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana com Brasileirão 2022 Série A. E o canal Resenha com Magalhães, periodicamente não, costumeiramente, né? Vem fazendo aqui, antes das rodadas, as suas análises, dando os meus palpites e dando as cotações da Bet7k, o melhor site de aposta. Aposte no seu time de coração, mas também tem algumas apostas boas que não é do seu time do coração, que dá para ganhar um dinheirinho. Então, além de cassino, né? Então o canal Resenha com Magalhães, nesse momento, vem falar sobre a 14ª rodada, que começa na sexta-feira, dia 24 de junho, e termina no domingo, dia 26 de junho. Beleza? Por quê? Porque na próxima semana volta a Libertadores e a Copa Sul-Americana, oitavas de final, primeira partida. Então já vou pedindo logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Vale ressaltar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você também pode ajudar através do Valeu. Do lado do compartilhar tem um coração com cifrão escrito Valeu. Você vai lá, clica, você vai ver que é fácil ajudar o seu amigo Magalhães. E também através da Bet7k. Você se inscrevendo, apostando, você também está ajudando diretamente o seu amigo Magalhães. Está conquistando, está ajudando o seu amigo Magalhães. Mas para falar um pouquinho mais sobre a Bet7k, escuta rapidinho o recado do seu amigo Magalhães sobre a Bet7k. Então vamos lá, vamos para o recado. Alô galera, como todos sabem, a Bet7k está aqui em parceria com o canal Resenha com Magalhães. A Bet7k, um site de apostas, na qual você que gosta do canal Resenha com Magalhães, se registrando, fazendo o seu primeiro depósito, ganhando 100% de bônus, você vai estar ajudando o seu amigo Magalhães a crescer. E na Bet7k você tem jogos de futebol, tênis, lutas, além do cassino. Então, amigo, você gosta de apostar, gosta de arriscar, quer ganhar e receber rápido e ainda ajudar o seu amigo Magalhães? Vai de Bet7k. Aqui na descrição do canal tem o link exclusivo do canal Resenha com Magalhães e em todos os vídeos, nos comentários fixados, também tem o link exclusivo do canal Resenha com Magalhães e Bet7k. Bet7k, o melhor site de apostas do país. Voltando, galera, voltando. Vamos logo rapidinho falar sobre esses jogos, palpite e cotações. Então vamos lá, galera. Sexta-feira, 9h30, Internacional e Curitiba. Bom, o Internacional, última partida, perdeu para o Botafogo naquele jogo cheio de situações, cheio de contradições, arbitragem complicada, porradaria no final, virada, jogador a menos. Mas o Internacional vem fazendo um bom campeonato brasileiro aí na mão do Mano Menezes. O Internacional tem
jogo no meio de semana, acho que na terça-feira, pela Sul-Americana. O Curitiba não. Só que o Curitiba vem em queda livre. Time competitivo, mas vem em queda livre. Os últimos 3 jogos, 3 derrotas. E nos últimos 5, antes dessas 3 derrotas, teve 2 empates. Então, na minha opinião, diante, time por time e momentos, para mim, Internacional é o favorito para esse jogo. Então vamos aqui rapidinho, dar logo uma olhada na cotação da Bet7k. E a Bet7k está dando como cotação 1,57 na vitória do Internacional, 3,75 no empate e 6 na vitória do Curitiba. Estão pagando alto na vitória do Curitiba, não estão acreditando na vitória do Curitiba. Estão apostando na vitória do Internacional, como eu estou apostando na vitória do Internacional, que está pagando 1,57. Agora vamos lá para sábado. Galera, só para lembrar, eu poderia falar ODDs. É que eu acho a palavra ODDs, assim, ainda não me familiarizei com a palavra ODDs. Eu prefiro a palavra cotação, tá? Mas todo mundo sabe que ODDs e cotação é a mesma coisa. É que, na verdade, o ODDs me remete a detergente. Essa é a verdade. Eu acho que a galera da Bet7k vai até ficar puto. Mas o problema não é que a Bet7k é um significado, é uma sigla geral, ODDs. Mas acaba me lembrando o detergente, eu acho bem engraçado e me sou esquisito, tá? Desculpa, me sou esquisito. Então, cotação, para mim, fica melhor. Então, vamos lá. Continuando. Atlético Paranaense e Bragantino. Atlético Paranaense tem jogo no meio de semana pela Libertadores. O Bragantino não mais. O Atlético Paranaense, acredito eu, que o Filipão deva poupar alguns jogadores. O Atlético Paranaense está muito bem, obrigado, no Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito acho que deva poupar alguns jogadores para esse jogo da Libertadores, que é importante, muito importante para o Furacão. O Bragantino vem se recuperando. Então, o meu palpite para esse jogo é empate. Eu vou de empate de Atlético Paranaense e Bragantino. A Bet7k está pagando 2,50 no Furacão, 2,50 no Furacão, 3 no empate e 2,90 no Bragantino. Ou seja, a Bet7k entende que é muito parelho. Coloca uma vantagem no Bragantino muito por estar jogando em casa. E pelo momento, é óbvio, também do Bragantino. Mas está muito parelho, 2,50, 2,90, 3. Eu vou de Furacão, eu vou de empate, que está pagando 3. Um pouquinho a mais do que a vitória do Bragantino e um pouquinho a mais do que a vitória do Furacão. Eu vou de empate. Flamengo e América Mineiro. O Flamengo joga pela Libertadores, também no meio de semana. Só que o Flamengo está numa situação bem complicada, diferente da do Atlético Paranaense. O Flamengo, se perder esse jogo, pode entrar na zona de rebaixamento. Então, eu sendo Dorival, não poupava ninguém. Muito pelo contrário. Eu consertava algumas coisas que, para mim, ele deveria já consertar. Ainda estou dando muito crédito para o Dorival, gosto muito do Dorival, mas acho que no último jogo contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, onde o Flamengo perdeu de 2-1, mas não foi dominado pelo Atlético Mineiro, é porque a parte da torcida do Flamengo, parte desses canais de mídias independentes, de youtuber que cobre o Flamengo, cara, eles são chato pra caralho.
são muito mimizentos, dão ataque de pelanca o tempo inteiro. A impressão que dá é que o Flamengo tomou um sacode do Atlético Mineiro. O Flamengo não tomou um sacode do Atlético Mineiro no último jogo. O Atlético Mineiro fez 2 gols no contra-ataque. No contra-ataque. Além do mais, o Flamengo está jogando com 5 jogadores que estão correndo e 5 jogadores que estão basicamente andando. E o Flamengo conseguiu. Foi um futebol esplendoroso do Flamengo? Não. Mas que o Flamengo teve uma melhora do último jogo, até em vontade, teve. Mas o Flamengo tem que melhorar? Tem. Mas o Flamengo deu uma subida de produção do jogo de domingo para o jogo de quarta-feira. Deu uma subida de produção. Tem alguns jogadores do Flamengo que tem que ir para o banco, que não podem mais ser titulares. Na minha opinião, Everton Ribeiro tem que ir para o banco, Arão tem que ir para o banco, Felipe Luiz não pode ser titular, Mateuzinho tem que ir para o banco. Calma aí. Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Mateuzinho e Arão. Uma pena que não tem ninguém para substituir o Arrascaeta, porque senão o Arrascaeta tinha que ir para o banco também. Se esse papo que o Arrascaeta está fazendo festinha, irmão, ele tem que ir para o banco também, para ele entender. O problema é que não tem ninguém no Flamengo para substituir ele. Então, tem que deixar ele. O Gabigol vive um mau momento, mas ele não deixa de correr um tempo inteiro. O Gabigol está no mesmo ritmo do Andrés Pereira, está no mesmo ritmo do João Gomes, do Rodrigo Caio, do Pablo, do Rodinei. Está no mesmo ritmo. Então, esse jogo contra o América Mineiro, que os dois estão com 15 pontos, próximo à zona do rebaixamento, quem perder pode entrar na zona do rebaixamento, é o jogo, para mim, para o Dorival fazer essas mudanças. Quais as mudanças? Voltar com o Santos, que tem que ser o titular. O Santos tem que ser o titular. E com o Rodinei pela lateral direita. Se o Fabrício Bruno já puder jogar, já bota o Fabrício Bruno no lugar do Rodrigo Caio para dar um descanso também pro Rodrigo Caio. Pelo lado esquerdo, ou bota o Pablo mesmo ali pelo lado esquerdo. A zaga dá para colocar qualquer um. Pelo lado esquerdo, bota o Ayrton Lucas, pelo amor de Deus, não dá mais pro Felipe Luiz. Ele não tem mais ritmo de jogo para isso. No meio de campo, longe o Arão, bota o Arão para ficar queimando um banquinho também. Andrés Pereira e João Gomes. A situação do Andrés Pereira eu acho muito esquisito. Tá utilizando ele se ele vai embora daqui a 2 semanas. Mas é cada um com o seu ponto de vista. Mas bota Andrés Pereira e o João Gomes. O Arrascaeta ali, porque não tem outro. Bota o Arrascaeta, porque se tivesse outro, bota o Arrascaeta também no banco. Porque ele não tá no ritmo dos outros jogadores. Bota o Arrascaeta. E na frente tem que ter ataque. No jogo contra o Atlético Mineiro não teve ataque. Lázaro, Pedro e Gabigol. Para dar movimentação, infiltração e quem vem de trás criando, poder ter alguém na frente para poder tocar a bola. Eu particularmente acho que o Flamengo ganha esse jogo. Então a minha aposta é no Flamengo. A Bet7k está apostando 1,40 no Flamengo, 4,50 é a cotação no empate e 7 está pagando alto na cotação da vitória do América Mineiro. Então a Bet7k entende que o Flamengo é favorito e está pagando 1,40. Eu também entendo que o Flamengo é favorito e eu vou de Flamengo 1,40. Corinthians e Santos. O Corinthians ganhou do Santos pela Copa do Brasil de 4-0. O Corinthians joga pela Libertadores no meio de semana. E o Santos, se eu não estiver enganado, também joga no meio de semana. Na quarta-feira, pela Sul-Americana. Bom, um clássico. Os dois, o Corinthians é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Santos está ali pelo meio da tabela. Acho que podem poupar alguns jogadores justamente por causa disso, mas mesmo poupando, o Corinthians é favorito. Então eu vou de Corinthians. E a Bet7k está pagando 2 vezes no Corinthians, 3,10 no empate e 4,20 na vitória do Santos. 4,20 vitória do Santos, 3,10 no empate e 2 na vitória do Corinthians. Eu vou de
Corinthians. Então, a cotação é 2,00. Atlético Mineiro e Fortaleza. Os dois jogam pela Libertadores nesta semana. Semana que vai entrar. O momento do Atlético Mineiro voltou a ser bom. O Fortaleza ganhou pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro também. Mas a situação do Fortaleza é mais delicada porque está na zona de abaixamento e precisa ganhar. Time por time do Atlético Mineiro é melhor. Porém, o Atlético Mineiro vai pegar um time com muita vontade, diferente do jogo contra o Flamengo, que o Flamengo tinha 5 jogadores correndo e 5 num ritmo muito lento. E mesmo assim, apesar do Atlético Mineiro ter ganho, o Atlético Mineiro foi dominado pelo Flamengo. É que o Flamengo jogou sem atacante. E o Atlético Mineiro meteu 2 gols, embora as trabalhadas, mas de contra-ataque. Em momento nenhum o Atlético Mineiro sufocou o Flamengo. Foi no contra-ataque. Então, acredito eu que o Atlético Mineiro vai ter muito mais dificuldade de jogar contra o Fortaleza do que jogou contra o Flamengo. O time do Fortaleza é muito bem treinado e tem muita vontade. Não acredito que o Fortaleza vá poupar. Não acredito. Se o Vojvoda poupar, para mim ele está errando. O principal objetivo do Fortaleza não é a Libertadores, é o Campeonato Brasileiro, para não ser rebaixado. Então não tem que poupar. Se tiver que poupar, poupa na Libertadores. Então, acredito que o Fortaleza vai com o time principal e o Atlético Mineiro, sim, possa poupar. Se o Atlético Mineiro poupar e poupar também o Hulk, eu acredito no empate. Se o Atlético Mineiro poupar, mas deixar o Hulk em campo, eu acredito que o Atlético Mineiro possa vencer. Mas mesmo assim, eu acredito no empate. Eu acredito no empate se o Atlético Mineiro poupar. Se o Atlético Mineiro for com o time principal, não. Todos os jogadores, para mim, da Atlético Mineiro. Mas se poupar, eu acredito que dê empate Atlético Mineiro e Fortaleza. E a Bet7K está pagando 1,55 na vitória do Galo, 4 no empate e 6 na vitória do Fortaleza. Eu vou de empate. Alô, torcida do Fortaleza, está pagando 4,00, 4 vezes. Eu vou de empate de Atlético Mineiro e Fortaleza. Continuando, no domingo, Avaí e Palmeiras. Bom, o Palmeiras é favorito contra qualquer adversário. Favorito contra qualquer adversário. Palmeiras líder, sempre líder do campeonato. O Avaí fazendo ali uma campanha bem regular na 11ª colocação. Mas, para mim, o Palmeiras é favorito. Vai jogar Libertadores, mas pode botar o time B, que para mim o Palmeiras continua sendo favorito. A cotação da Bet7K, cadê? Ih, apertei aqui a porra errada, mole? Eu sou uma anta. A cotação da Bet7K é 6 na vitória do Avaí, 3,75 no empate e 1,60 na vitória do Palmeiras. Eu vou de Palmeiras, 1,60. Continuando no domingo, o clássico mais antigo do país, Botafogo e Fluminense. Fluminense na parte de cima da tabela, o Botafogo também na parte de cima da tabela. O Botafogo vem de uma vitória histórica, memorável em cima do Internacional, com jogador a menos de virado, e o Fluminense também vem de vitória. Bom jogo, bom clássico, animado. Não acredito que dê empate, eu vou de Botafogo. Minha primeira aposta é no Botafogo, segunda seria no Fluminense e terceira no empate. Mas eu aposto numa vitória do Botafogo perante o Fluminense. Vamos aqui para a Bet7K. A Bet7K está pagando 2,55 na vitória do Botafogo, 2,55 no Botafogo, 3,20 no empate e 2,80 no Fluminense. A Bet7K está pensando exatamente igual a mim. Botafogo, Fluminense e empate. Estamos pensando exatamente igual. Então, eu vou de 2,55. Eu aposto na vitória do Botafogo, 2,55. Mas as outras cotações também, empate e Fluminense, são resultados bem prováveis, porque os times são bem equiparados. Cadê?
Goiás e Cuiabá. Goiás e Cuiabá. Para mim, jogo bem parelho. Bem parelho. Não tem favorito. Não tem favorito. Goiás e Cuiabá estão os dois na zona de rebaixamento, um com 14, outro com 13. Quem vencer pode secar a galera que está em cima, que provavelmente quem vencer sai da zona do rebaixamento. Nos últimos 5 jogos o Goiás só ganhou 1, nos últimos 5 jogos o Cuiabá só ganhou 1. Os últimos 3 jogos o Goiás perdeu 2, empatou 1. O Goiás empatou 2, o Cuiabá empatou 2 e perdeu 1. Tá muito parelho, esse jogo. Para mim, cara de empate, Goiás e Cuiabá. A Bet7k vem aqui dando 2,05 na vitória do Goiás, 3,10 no empate e 4 na vitória do Cuiabá. A Bet7k entende que o Goiás é o favorito. Provavelmente por jogar em casa. Para mim, dá empate, 3,10. Então, 2,05 no Goiás, 4 no Cuiabá e 3,10 no empate. Eu vou no empate entre Goiás e Cuiabá, 3,10. Continuando, Ceará e Atlético Goianiense. Ceará e Atlético Goianiense. O Ceará joga pela Sul-Americana no meio de semana e o Atlético Goianiense também. O Ceará joga na quarta, o Atlético Goianiense joga na quinta. Então, na minha opinião, não tem o porquê eles pouparem. Tem que ir com o que tiver de melhor. E Ceará e Atlético Goianiense estão ali com 16 pontos, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Precisam ganhar para se afastar um pouquinho mais. Bom jogo. O Ceará perdeu para o Fortaleza de 2-0 na Copa do Brasil. O Atlético Goianiense empatou de 0-0 com o Goiás. Cara, bom jogo, mas eu, apesar de não ter o Mendonça, porque o Mendonça faz uma falta monstruosa no Ceará. Monstruosa. Mas eu acredito, eu vou de vozão, eu vou de Ceará. Placar apertado, mas eu vou de Ceará, depois empate e depois Atlético Goianiense. Mas é um jogo bem parelho, mas eu vou de Ceará. A Bet7k está pagando 1,90 no Ceará, 3,30 no empate e 4,33 no Atlético Goianiense. Alô, torcida do Dragão, 4,33. A vitória do Atlético Goianiense também não é tão fora da casinha não, tá? Mas eu vou de 1,90. Vitória do Ceará. E fechando, São Paulo e Juventude no domingo. São Paulo e Juventude o último colocado do Campeonato Brasileiro. O São Paulo joga pela Sul-Americana, mas independente do time que o São Paulo coloque, o São Paulo é o favorito. Então eu vou de São Paulo contra o Juventude. E a Bet7k está pagando 1,50 na vitória do São Paulo, 3,80 no empate e 7,50 na vitória da Juventude. Não acredita na vitória da Juventude a Bet7k e eu também não. Eu acredito na vitória do São Paulo, 1,50. Então tá aí a minha análise, os meus palpites e as cotações da Bet7k. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui! Ah, moleque, fala tu que eu tô cansado.